Olá, empreendedores de todo o Brasil. Me chamo Ricardo Mendonça e estamos em mais um quadro no Rota de Vencedor de Perguntas e Respostas. Recebemos uma pergunta muito importante sobre transição de carreira. E por incrível que pareça, eu estou vivendo isso hoje em minha vida. E o grande motivo dessa transição foi a minha mudança de mentalidade através das mentorias que venho participando aqui em São Paulo. Eu comecei a mudar de mesa e a expansão de consciência foi inevitável. Eu quero aqui dizer a vocês que o medo existe, mas o medo não pode paralisar o que Deus escreveu para a tua história. Eu não entendia, eu vinha para São Paulo muitas vezes, me inscrevi na mentoria para me qualificar, para expandir minha consciência, e foi surgindo naturalmente essa transição de carreira, passo a passo, através da expansão de consciência e das mesas que a gente começou a participar, e Deus foi me dando um GPS para essa transição. Eu quero dizer aqui a vocês que muitas vezes somos expulsos do nosso território para viver o melhor de Deus. Às vezes a gente não entende o que está passando. Eu tenho uma empresa lá no meu estado há mais de 20 anos, com 550 colaboradores, e estou largando basicamente tudo para viver, não um sonho meu, mas o projeto que Deus escreveu na minha história. E através dessa minha dor, de grandes processos de experiência de 20 anos, eu estou trazendo para as pessoas em todo o país para mostrar para vocês que é possível, sim, viver coisas novas, você receber uma palavra, você ter coragem, você ter fé, que é fé aquilo que você não enxerga, mas que vai acontecer. Foi o que eu vivi, porque eu vim para São Paulo só para as mentorias e não sabia que Deus já tinha escrito a minha história, que Deus tinha mudado a minha geografia. E muitas vezes Ele precisa fechar portas para abrir outra, para a gente ir para outro nível. E não aceitamos muitas vezes. Então eu queria dizer a vocês, aceita o que Deus quer para a tua história. Porque eu precisei passar 20 anos num processo de crescimento, um processo de evolução, para viver hoje o melhor de Deus aqui em São Paulo. Eu precisei mudar de geografia para isso. Porque até Jesus, sendo perfeito, sendo soberano, sendo dono da terra, precisou sair de Nazaré para ir para Cafarnaum pregar, porque as pessoas viam ele como carpinteiro. Imagine eu, cheio de pecado, cheio de defeito, sendo incomodado para sair do meu território. Então Deus, primeiro, eu recebi essa palavra. Segundo, eu obedeci. E terceiro, eu comecei a enxergar a terra prometida que Deus tinha para a minha vida. Então, não é fácil, gente. A gente sabe das dificuldades, mas a gente tem que ter certeza que essas dificuldades que passamos na vida nos elevam para outro nível sempre. Deus sempre tem o melhor desta terra para nos entregar. O problema é a nossa crença limitante, que limita o nosso querer dizer que não somos capazes de fazer. Mas quando a gente tem fé, quando a gente se prepara, quando a gente tem coragem, a gente vence e a gente vive o melhor de Deus nessa terra, que não é a prosperidade só financeira. Ele entrega isso naturalmente. É a paz que excede todo entendimento, que é o mais importante. É você viver em Cristo, você ser um grande pai de família e você obedecer o que Ele manda. Muitas vezes a gente é desobediente e Ele não entrega essa transição, a nova forma de carreira, se você não for obediente. E eu quero falar um pouco dessa transição para vocês aqui. Eu tenho, como eu disse aqui, eu tenho uma empresa de 20 anos no setor de locação de mão de obra. Fiz um curso de Direito durante esse período, em 2005 a 2010, e não entendia por que tinha feito esse curso. E com esse diploma de bacharel em Direito, Deus começou a transformar a minha história. Obtive muitos desafios durante esse período, porque não é fácil você estar na sua zona de conforto, mesmo sendo incomodado com processos, e você vir para uma terra que você não conhece, sem amigos, sem estrutura, muitas vezes, e sem entender, porque no início ele manda uma palavra, mas ele não explica o final do processo, porque ele sabe, se ele disser tudo, a gente não vai fazer. Então, foi muito difícil, eu quero dizer aqui a vocês, não foi fácil, porque eu vinha muitas vezes para São Paulo aqui sozinho, enfrentando um mercado aqui muito aberto, mas sem conexões,
Aí eu quero dizer aqui que a mentoria é muito importante, as mesas, a mudança de mentalidade, porque começa a Deus mostrar as pessoas que se devem se aliar, e começou a acontecer naturalmente. O medo começou a diminuir, porque as dificuldades eram grandes, surgiu o medo, mas a fé era maior do que o medo. Então viajava com aquele coração apertado, muitas vezes, mas obedecia a palavra, obedecia o que Deus queria. E através dessa dor de 20 anos, de processos, de crescer muito rápido e não saber respeitar processos, eu comecei a desenvolver um trabalho aqui em São Paulo que Deus me mostrou, através de um trabalho que foi feito na nossa empresa, no estado, que é o trabalho tributário no país, que, graças a Deus, quem tem esse trabalho e quem é correto consegue ter um norte, uma assertividade para o empreendedor. Eu quero dizer aqui, através dessa dor de empresa, de processos, Deus me transformou hoje no meu curso de Direito lá atrás, para eu trabalhar para as pessoas, para eu direcionar essas pessoas o que eu vivi. Então, quero dizer aqui, não acha que tua vida está perdida por causa de suas situações difíceis. Porque é na dificuldade que a gente cria relacionamento com Deus e a gente cria criatividade que Ele coloca no nosso coração. E Deus jamais vai colocar uma coisa no teu coração para não cumprir. Ele entrega até melhor se tu obedecer. O problema é que muitas vezes nós trazemos problema, a gente não obedece fielmente o que Deus fala para nós. E muitas vezes ficamos incertos com o que Deus quer e com o que Ele quer da gente nessa transição. E São Paulo chegou na minha vida, eu tive a certeza, porque Ele vai facilitando, tudo vai se abrindo, Ele coloca as pessoas certas, Ele coloca situações certas, dificuldades que você passa naquele momento, Ele resolve com facilidade. Então eu comecei a perceber, Deus vai dando o GPS nessa transição, porque Ele é fiel. Apenas somos incrédulos muitas vezes. E Ele vai entregando e a gente vai confiando, porque eu digo, só Deus. Eu chegava para mim e dizia que eu estou aqui em São Paulo, só Tu, Senhor, eu estou aqui, eu obedeci Tua palavra, tive fé, dei o passo, eu sei que Tu vai dar o chão. E Ele foi dando o chão para mim. Ele foi colocando pessoas certas, na hora certa, e foi me mandando confiança no meu coração. E a gente foi nesse processo. E hoje eu estou há um ano aqui nesse vai e vem e entendo o processo que eu precisei ser vivido durante esses 20 anos e durante esse ano aqui que estou aqui nessa cidade, uma cidade de oportunidades, uma cidade que tem pessoas de bem, que tem trabalhadores. Você, empreendedor, que é trabalhador, que trabalha muito, o empreendedor brasileiro tem uma criatividade muito grande. Não desiste, segue em frente. Procura Deus primeiro. Recebe essa palavra. Tem fé. E segue. Porque dá medo. Eu não vou negar para vocês. Você está na sua zona de conforto, com sua família. Eu tenho 3 filhos, tenho um neto no meu estado, e trazer todo mundo para cá. Recomeçar. Eu posso dizer assim que eu estou recomeçando, deixando 20 anos de uma empresa sólida, que passou o processo, que vem passando, e através de uma palavra, sendo obediente a Deus, vivendo a minha missão 1, alinhada com a minha missão 2, que é justamente esse podcast aqui, poder encurtar o processo de vocês, eu poder contar a minha experiência para vocês, e vocês saberem que há esperança. Eu queria dizer aqui a vocês, a toda a nação brasileira, a todos os empreendedores do Brasil, sai da tua zona de conforto. Vive o melhor de Deus. Confia em quem escreveu a tua história, que eu tenho certeza que tu vai viver essa grande história. Esses 20 anos de empresa foram essenciais para a minha experiência. Eu comecei uma empresa do zero, basicamente, e os processos que eu passei nela me serviram de grandes experiências, que é lidar com pessoas. Quando você consegue enxergar a dor do seu próximo, o que dói, e você consegue enxergar os dons de cada um, você começa a ter assertividade e crescimento,
tanto na sua maturidade como empresário, empreendedor, como de gerir pessoas. As pessoas precisam de direções muitas vezes. E Deus não coloca coisas grandes na sua mão se você não sabe administrar e sabe governar. Eu costumo dizer que José é uma história que eu gosto muito. Ele passou por todas essas fases. Ele foi para o fundo do poço, ele foi para o presídio, mas o poder de governância na cabeça dele nunca saiu. Então, quando você tem essa mentalidade de governante, de empreendedor, você sabe que vai acontecer. Mas você precisa passar por esses processos dolorosos para viver isso. E esses processos de começar uma empresa do zero, de crescer rapidamente, que envolve também vaidade. A vaidade, muitas vezes, ela nos coloca em situações difíceis. E a gente viver que a gente tem que estar dependente do Senhor todas as horas. É por isso que Deus não entrega um projeto que você possa pagar. Ele só entrega um projeto maior na sua história. Porque você vai estar dependente dele 100%. Eu aqui em São Paulo estou dependente do Senhor 100%. Eu faço a minha parte. O projeto que Ele colocou no meu coração é grande. Por isso, eu tenho que dar dependente dele 100%. Porque, nos meus olhos, eu não teria condição de estar aqui vivendo isso hoje. E Ele está colocando, claro, iniciando, é um início. Mas Ele está colocando o melhor desta terra. Por quê? Porque eu estou completamente dependente dele. Esse foi mais um Perguntas e Respostas do Rota de Vencedor e encerro aqui dizendo que tenha fé que a vitória está logo ali.